Vamos então aqui dando início ao nosso estudo de hoje, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 18, Velha Afeição. Nós estudamos no nosso último encontro o capítulo número 17, No Limiar das Cavernas. Só para a gente fazer uma recapitulação, Calderaro faria então, junto com uma equipe de trabalho liderada pela irmã Cipriana, que nós já tivemos contato com ela aqui nos capítulos anteriores, para conhecer um pouquinho sobre esse ambiente tão denso, esse ambiente tão sofrido, que muitos espíritos ainda apegados aos vícios, às tendências inferiores, de vivências aqui no mundo físico, se encontravam então concentrados. É uma dessas faixas vibratórias bastante densas, que se encontram ainda próximas aqui ao mundo físico. André Luiz ele teve então uma decepção, porque a irmã Cipriana disse que ele não tinha ainda condições de visitar essas cavernas, devido à densidade vibratória mesmo desse ambiente e aos espíritos também, que lá se encontravam. Mas foi consolado ali que ele poderia ficar próximo ali às cavernas, junto com Calderaro, observando quem eram os espíritos que ali se encontravam, como era o ambiente que existia naquela região. Então isso foi para ele de certa forma consolador, porque embora o irmão Eusébio, que nós estudamos ali, instrutor espiritual do capítulo anterior, tivesse sugerido que André Luiz visitasse essa região, a irmã Cipriana então não achou adequado para ele. Então ele ficou nas proximidades dessas cavernas. E o que chama atenção aqui para nós, podemos dizer assim, esse trecho: o érebo da concepção antiga, a crepitar em eternas chamas de vingança divina, é perigosa ilusão. Entretanto, os lugares purgatoriais dos desejos e das ações criminosas, aguardando as almas enodoadas pelos desvarios, constituem realidades lógicas nas zonas espirituais do mundo. Aqui os avarentos, os homicidas, os cúpidos e os viciados de todos os matizes se agregam em deplorável situação de cegueira íntima, formam cordões compactos, inclinando-se mais e mais para os despenhadeiros. Cada qual possui romance horrível de angustiosos lances. Prisioneiros de si mesmos, cerram o entendimento às revelações da vida e restringem os horizontes mentais, movimentando-se em seu próprio interior, em ação exclusiva, cujos impulsos primários a cultivar o pretérito que deveriam expungir. Em melhorando, são assistidos por ativas e abnegadas congregações de socorro que aqui funcionam. Autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre, ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmo. Na verdade, eu só tenho uma parte aqui. Ele diz assim: autoridades mais graduadas de nossa esfera, atendendo a imperativos superiores, improvisam tribunais com funções educativas, cujas sentenças, ressumando amor e sabedoria, culminam sempre em determinações de trabalho regenerador, através da reencarnação na crosta terrestre ou de tarefas laboriosas no seio da natureza, quando há suficiente compreensão e arrependimento nos interessados que feriram a lei, ofendendo a si mesmos. Esses improvisos, esses tribunais improvisados, é exatamente uma simulação de um julgamento que é feito para esses espíritos, para que eles possam despertar suas consciências e reconhecer também suas próprias culpas. Então é um trabalho que tem por objetivo, conforme foi colocado aqui, que também atendendo a imperativos superiores,
fazer com que esses espíritos então sejam mobilizados, né, movimentados dessa posição em que eles se encontram para algo mais positivo, mais favorável, que os ajude a saírem dessa situação, como no caso, por exemplo, ou indicando para uma nova reencarnação, ou para tarefas de trabalho, né, no meio aqui da natureza, né, como eles colocam, desde que haja compreensão e arrependimento. Mas, como é também colocado por Calderaro, junto a André Luiz, houve então aqui uma legião de espíritos que sabiam volitar nesse ambiente denso, mas era uma volitação ainda muito limitada, devido à densidade do ambiente e também dos próprios espíritos. Mas André Luiz então ele coloca, né, que ele via então esses espíritos passando, eram aqueles gananciosos comerciais, empresários, que só pensavam no acúmulo, e isso já mostrava, né, bom dia Dudu, já mostrava a inferioridade deles. E aí então, no trecho final desse capítulo 17, vem assim para nós: Condoine quis deter alguns, confabular com eles fraternalmente, de modo a esclarecê-los. No entanto, o instrutor paralisou-me os braços, murmurando: que fazes? Seria inútil. Impossível é reajustar no momento, apenas com palavras, tantas mentes em desequilíbrio cruel. Então, como nós vimos no encontro anterior, eu comentei com vocês exatamente isso, que aquele tipo, aquela condição em que eles se encontravam, era de tal forma grave que não era simplesmente uma conversa fraterna, um acolhimento rápido que poderia fazer com que eles saíssem daquela condição. Haveria necessidade ali, como nós vimos, né, de essa simulação de um tribunal, conforme André Luiz aqui recebeu de instrução de Calderaro, para fazer com que eles despertassem, dali eles seriam encaminhados para um trabalho terapêutico que utilizaria ali técnicas que nós mal conhecemos, né, mas dentre elas nós poderíamos colocar uma laborterapia, um trabalho psicológico, um trabalho de regressão de memória, o reencontro com espíritos que foram suas vítimas. Então ali eram espíritos realmente endurecidos nessa condição, que não basta apenas ali uma conversa, né, um pequeno esclarecimento que ajudaria. Porque André Luiz queria fazer isso, né, vendo aqueles espíritos, ele gostaria de chamar alguns ali, bater aquele papinho rápido para que eles pudessem se transformar. E a coisa não é assim que acontece. E depois aqui para finalizar, e impulsionando-me para a frente, concluiu: vamos, consumiria muitas semanas para conhecer a paisagem de dor que se nos estende à frente, e dispomos apenas de algumas horas. Então agora nós vamos para o capítulo 18, Velha Afeição. E diz assim para nós: não havíamos atravessado grande distância quando curiosa assembleia de velhinhos se postou ao nosso lado. Mostravam todos carantonhas de aspecto lamentável. Esfarrapados, esqueléticos, traziam as mãos cheias de substância lodosa que levavam de quando em quando ao peito, ansiosos, aflitos. Ao menor toque de vento, atracavam-se aos fragmentos de lama, colocando-os de encontro ao coração, demonstrando infinito receio de perdê-los. Entreolhavam-se apavorados, como se temessem desastre próximo. Cochichavam entre si, maliciosos e desconfiados. Às vezes faziam menção de correr, mas retinham-se no mesmo lugar, entre o medo e a suspeita. Um deles observou em voz rouquenta: precisamos de alguma salda. Não podemos com delongas. E nossos negócios? Nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. E indicava com ufania os punhados de lodo a escorregar-lhe das mãos aduncas. Mas, prosseguia pensativo, todo esse ouro que temos conosco permanece à mercê dos ladrões nessa miserável charneca. Imprescindível é ganharmos o caminho de volta. Isso aqui assombraria a qualquer. Escutando a singular personagem, dirigi interrogativo olhar a Calderaro, que me esclareceu atencioso. São usurários desencarnados há muitos anos. Desceram a tão profundo grau de apego à fortuna material transitória que se tornaram ineptos ao equilíbrio na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso
ao santuário interno das aspirações superiores. Na crosta da terra, não enxergavam meios de se ampararem com a ambição moderada e nobre, nem reparavam nos métodos de que usavam para atingir os fins egoísticos. Menosprezavam direitos alheios e escarneciam das aflições dos outros. Armavam verdadeiras ciladas a companheiros incautos, no propósito de sugar-lhes as economias, locupletando-se à custa da ingenuidade e da cega vingança. Tantos sofrimentos difundiram com suas irrefletidas ações que a matéria mental das vítimas, em maléficas emissões de vingança e de maldição, lhes impôs etérea couraça ao campo das ideias. Assim atordoadas, fixavam-se estas nos delitos do pretérito, transformando-os em autênticos fantasmas da avareza, atormentada pelas miragens de ouro nesse deserto de padecimento. Não podemos predizer quando despertem, dada a situação em que se encontram. Então, como nós já conversamos também sobre o capítulo anterior, e vimos ali Calderaro instruindo André Luiz sobre a condição mental dos espíritos que estavam presos nessa zona vibratória. E ali eles já estavam na condição de loucura. Já não eram espíritos lúcidos, né? Embora muitos deles parecessem ter ali algum tipo de lucidez, na verdade era uma lucidez ilusória, ou seja, uma lucidez dentro da loucura. Eles criaram aquele cenário de loucura e ali então eles viviam, se movimentavam, tomavam decisões baseadas naquela realidade que eles criavam. Então, diferentemente dos espíritos que foram atendidos anteriormente nos casos que nós vimos, que eram espíritos que estavam ali à beira desse desequilíbrio. Então, eles sendo atendidos no tempo certo, eles então eram recolhidos, eram orientados para que eles continuassem então a sua evolução e também dentro do tratamento que era necessário. Já nesses casos aqui, os espíritos já chegaram então naquele fundo de poço e viviam essa realidade ilusória, como nós vimos aqui. Espíritos, então, inclusive nós vimos também, lá naquele texto de Humberto de Campos, que falava daquele homem que tudo que tocava virava ouro, né, depois da sua desencarnação, dado o seu grau de ambição, de ganância. E aqui a mesma coisa, espíritos então juntavam lamas, imaginando que aquilo representava ouro para eles. Lamentei-os sinceramente, ao que Calderaro obtemperou. Enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura, escravos de monstros mentais de formação indefinível. Dispunha-me a redaguir, quando um dos anciões alçou a voz no estranho conceito, exclamando: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Às vezes chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos fora do lar? Onde estamos? Não teríamos enlouquecido? Oh, aquela voz, escutando a pavorosa dúvida, se apoderou de mim. Quem estaria louco? Interrogava agora a mim mesmo, aquele velho ou eu. Fixei-lhe os traços. Oh, seria possível? Aquele espírito desventurado recordava meu avô paterno Cláudio. Isso André Luiz contando aqui para nós, né? Afeiçoara-se a mim desde os meus mais tenros anos. De trato glacial com os outros, afagava-me bastas vezes acariciando-me a cabeleira infantil com suas mãos que os anos haviam engrelhado. Seus olhos fulguravam quando pousados nos meus, e minha mãe sempre afirmava que só em minha companhia ele se acalmava nas crises nervosas que lhe precederam o fim. Não me lembrava da história dele com particularidades especiais. Entretanto, não me ignorava que fizera considerável fortuna com ágios escandalosos, curtindo espinhosa velhice pelo excessivo apego ao dinheiro. Conturbava-se nos últimos tempos do corpo e via delatores e ladrões em toda parte. Aflito, meu pai transferira-o para a nossa residência, onde minha mãe o auxiliou a vencer os derradeiros padecimentos. Bom dia, Maria.
Num átimo, veio-me à memória seu decesso. Trouxeram-me do colégio onde fazia o curso secundário para oscular-lhe as mãos frias pela última vez. Nunca me esqueci de sua impressionante máscara cadavérica. As mãos recurvadas sobre o peito parecia guardarem ciosamente algum tesouro oculto, e nos olhos vítreos, que mãos piedosas não conseguiam cerrar, vagueava o pavor do ignoto, como se o acometessem trágicas visões do além, para onde fora arrebatado a contragosto. No curso do tempo, vim a saber que meu avô deixara valioso patrimônio financeiro, que nós, seus parentes, dissipávamos em nababescas fantasias. Tornando ao pretérito, reconheci que vigoroso laço me unia àquele desgraçado que ainda sofria o pesadelo do ouro terrestre, carregando placas de lodo que premia enternecidamente ao coração. Enquanto as reminiscências me enchiam aquele instante, gritava-lhe um companheiro infeliz: pesadelo? Nunca, nunca! Oh, Cláudio, como te sensibilizes tanto! Ah, seu nome fora pronunciado. A confirmação estarrecera-me. Quis gritar, mas não pude. Compreendendo quanto ocorria em meu íntimo, o prestativo Calderaro amparou-me assegurando: André, já sei de tudo. Entendo agora a significação de tua vinda a essas paragens. Irmã Cipriana tinha razão. Não temos tempo a perder. O velho revela-se receptivo. Começou a entender que provavelmente estará em erro, que talvez respire atmosfera de pesadelo cruel. Ajudemo-lo. Urge auxiliar-lhe a visão para que nos enxergue. Então aqui nós vimos aquela teia que vai então entrelaçando fios, né, de destinos, podemos dizer assim, quando André Luiz, então, orientado a ficar naquela região próximo ali às cavernas, era exatamente para que houvesse esse reencontro com esse parente distante, né, ou parente próximo, na verdade, né, o avô, que se encontrava nesse estado de loucura, mas como nós vimos em cima, ele já apresentava ali alguns lapsos de lucidez, quando ele reconhecia que aquela realidade que ele vivia podia então fazer parte de uma fantasia, de um pesadelo. E isso então já era ali esses sinais já eram então os primeiros indícios, né, de que ele começava a ter uma ideia da realidade que o envolvia. E nessa hora então é a presença dos espíritos ali que mais esclarecidos, que fazem com que ele seja então tirado desse estado e chamado de volta à realidade. Calderaro então e André Luiz começam a agir. Aflito, segui o dedicado orientador, que passou a aplicar recursos fluídicos sobre os olhos embaciados de meu desditoso ascendente. A entidade, com o providencial afluxo de força, ganhou provisória lucidez e viu-nos afinal. Oh! Gritou perante os colegas aterrados. Que luz diferente! E esfregando os olhos acrescentava, dirigindo-se a nós: Donde vindes? Sois padres? Certo, aludia às túnicas muito alvas com que nos apresentávamos. Avancei, lesto, e indaguei: Meu amigo, sois Cláudio M., antigo fazendeiro nas vizinhanças de V? Aqui tudo sigla, né? André Luiz preservando a identidade, né, do avô. Sim, conheceis-me? Quem sois? Em atitude de alívio, ajuntou com inflexão comovente: Desde muito estou preso nesta região misteriosa, referta de perigos e de monstros, mas abundante de ouro, de muito ouro. Vossa palavra me reanima. Ó, por piedade, ajudai-me a sair. Quero voltar. E ajoelhado agora, de braços estendidos para mim, repetia: Voltar, rever os meus, senti-me em casa novamente. Abracei-o compungido e, sem desejar chocá-lo com inoportunas revelações, expliquei-me: Cláudio M., sois vítima de lamentável engano. Vossa casa antiga cerrou-se com os olhos físicos
que já desapareceram. Encarcerastes o espírito num sonho vão de mentirosas riquezas. A morte vos arrebatou a alma do domicílio carnal. Vai para mais de 40 anos. O ancião esbugalhou os olhos angustiados. Não relutou. Desatou em pranto convulso, dilacerando-me as fibras mais íntimas. Bem o sinto, murmurou, inspirando compaixão. Tenho a cabeça afogueada, incapaz de raciocinar. Mas e o ouro? O ouro que juntei com tanto suor. A mãe me colocou aqui, né? Como podemos ajudar um espírito nessas condições? Inicialmente, né, o nosso único recurso aqui da nossa parte são as preces, né? Porque o que nós lembramos sempre, né, Mami, é que a postura normal, a postura natural, direcionada a uma pessoa com esse caráter e com essa e nessas condições, nós lembramos que durante a sua encarnação, alguém que era apegado muito à matéria geralmente acaba criando muitos desafetos, ou mesmo criando também muitas indiferenças. Então, uma pessoa dessa, quando desencarna, a primeira coisa que acontece é a família brigar pela herança que ficou. Mas pouca gente se lembra do indivíduo propriamente dito. E nós temos uma passagem que nós já estudamos, né, de Emmanuel, lá do livro O Consolador, que ele diz que as preces são ali os melhores recursos de que nós podemos dispor para ajudar esses espíritos, principalmente aqueles que são recém-desencarnados e que se encontram ainda, né, presos nas ilusões do mundo físico. Então é aquela prece não apenas envolvendo aquele espírito, mas também levando uma mensagem de esclarecimento. Então nós não estamos acostumados a fazer isso ainda, né? Nós temos aquelas preces iniciais que principalmente vem coberta ali com muitas lamentações pela perda daquele ente, né? Bom dia, Angelina. Que vem com aquelas lamentações, com aquele sofrimento, com aquelas dores, e depois de um tempo acaba passando. No caso dele, ele vive nessas condições durante 40 anos, como nós vimos aqui. 40 anos ninguém nem pensa mais nele, né? Só que na verdade ele continua ainda preso nessas condições. Então, o que nós vemos aqui é que, da nossa parte, são esses esclarecimentos. Do mundo espiritual, vem exatamente ali esse auxílio que é prestado por André Luiz e por Calderaro. E realmente difícil para nós, porque pelo fato de nós não sabermos como esses espíritos estão, a gente acaba simplesmente esquecendo. E nós temos ali algumas filosofias, como é o caso, por exemplo, da messiânica, que costuma fazer culto aos antepassados, né? E esse culto aos antepassados, embora seja ali uma lembrança, apenas uma lembrança, uma recordação, sem dúvida tem ali um grande benefício. Mas de um modo geral, aqui no nosso mundo, são aquelas homenagens iniciais ou aquelas lembranças iniciais e depois então acaba caindo no esquecimento. E diz aqui para nós, né, André Luiz ainda levando esclarecimento para ele. Reparai vossas mãos, agora que divina claridade vos bafeja o espírito. O patrimônio acumulado à custa das dificuldades alheias converteu-se em lodacentos detritos. Notai. Sim, sem dúvida, né? O perdão ajuda porque é um sentimento que, no mínimo, neutraliza aquele rancor que é guardado. Né? Porque quando você guarda rancor de alguém, qualquer pensamento que você direciona a ele, e isso vai acontecer devido às lembranças, né? Você está na casa de alguém, a conversa acaba surgindo, você lembra da história, você lembra dos relacionamentos com aquela pessoa, e quando existe aquele sentimento negativo, qualquer tipo de lembrança que você tem será sempre uma lembrança dolorosa. E essa lembrança dolorosa cria um vínculo muito poderoso entre as pessoas. A lei de afinidade faz com que elas naturalmente se atraiam. E o perdão, ele no mínimo, ele neutraliza essas lembranças dolorosas, ou esse pensamento doloroso. E depois, né, com o passar do tempo, certo seria não apenas o perdão, mas um sentimento fraterno em direção àquele que desencarnou.
não necessariamente um afeto, né? Porque o afeto ele é construído e nós não passamos a gostar das pessoas de uma hora para outra, pelo menos assim nós estamos ainda, né? Então, diferentemente de Jesus, por exemplo, que tem a indulgência no seu ponto máximo, ele então reconhece a imperfeição do outro antes mesmo dele cometer o erro. Então não tem aquela ideia, né? Eu tenho que te perdoar, eu não vou te perdoar. O perdão já existe muito antes de ser cometido qualquer tipo de equívoco, de erro. No nosso caso, não, a gente sempre cria aquela expectativa esperando que o outro atenda às nossas expectativas. E aí então, quando ele falha, a gente então guarda aquele ressentimento, aquele rancor. Então nós temos que perdoar, depois temos que mandar com o nosso sentimento mais fraterno, para que ele continue se desenvolvendo no plano espiritual, porque para muitos que estão nessa faixa vibratória, esse pensamento negativo acaba alimentando cada vez mais o seu estado de desequilíbrio. Então, quando nós paramos de enviar esses pensamentos, nós já temos uma grande contribuição para fazer com que ele se desenvolva por conta própria e não fique preso a essas amarras do nosso pensamento negativo. André colocou, é uma hora em que temos oportunidade de nos lembrar de nossos avós e outros que só conhecemos pelos antigos retratos e histórias, né? Muitos deles já desencarnaram, muitos deles já seguiram um caminho evolutivo produtivo, mas outros continuam ainda presos. Como nós vimos aqui, André Luiz já desencarnado depois de um tempo. André Luiz já teria desencarnado aqui há mais de... Deixa eu ver aqui rapidamente. Esse nosso livro aqui, ele é do ano de... Deixa eu pegar aqui rapidamente aqui na nossa introdução. Esse livro ele foi publicado... Eu não tenho aqui. Depois pesquisem para mim, por favor, quando que o livro No Mundo Maior foi publicado, que eu não tenho aqui o prefácio. Mas a gente lembra que André Luiz, quando publicou Nosso Lar, em 1944, ele já estava há 8 anos desencarnado. Então, de 44 até a publicação desse livro, que deve ser aqui de 48, 49, alguma coisa assim, nós temos ali uns 15 anos, e esse avô ali desencarnado já há 40, então ali há 35 anos que eles mal se conheciam, né? Então por isso a gente tem aquele tempo vai passando e a gente simplesmente ignora. Mas, né, com o passar do tempo a gente vai aprendendo um pouco mais. Mas vamos lá. Então André Luiz falava para ele, né, para que ele ficasse então atento às mãos dele e percebesse, né, que não havia ouro algum ali na sua mão, mas simplesmente lodos, né, detritos lodacentos que ele segurava. Meu avô pôs-se a contemplar as massas de lama que abraçava e gritou aterrorizado. Em seguida, pousando em mim os olhos lacrimosos, considerou: será o castigo? Minha falta com Ismênia que é o nome da pessoa, né, exigia punição. Como os soluços lhe asfixiassem a garganta, interroguei: a quem vos referis? A minha irmã, cujos direitos espezinhei. Sensibilizando-nos intensamente, prosseguiu: sois enviados de Deus e ouvi-me em confissão. Ao morrer, meu pai confiou-me uma irmã, que não era a filha legítima de nossa casa. Minha mãe, dedicada e santa, criou-a com o mesmo infinito desvelo que a mim mesmo. Quando me vi, porém, sozinho, escorracei-a do ambiente doméstico. Provei que não partilhava meus laços consanguíneos para melhor assenhorar-me da fortuna que meu pai nos legara. A pobrezinha implorou e sofreu. No entanto, releguei-a a miserável destino, cioso da sólida base financeira que havia conseguido. Fiquei rico, multipliquei os cabedais, ganhei sempre. E fixando as mãos enodoadas, prosseguia amargurosamente: e agora? Ia consolá-lo, abrir-lhe o coração, comovido até as lágrimas.
Calderaro, porém, fez-me imperioso gesto recomendando-me silêncio. Meu triste antepassado continuou, descortinando-me novos campos ao sentimento. Onde viverão meus parentes, cujo futuro me preocupava? Onde rolará o dinheiro que amontoei penosamente, olvidando minha própria alma? Onde respirará minha irmã, a quem despojei de todos os recursos? Por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguiria para além do sepulcro? Estarei efetivamente morto para o mundo ou louco e cego? Ah, mísero que sou! Quem me socorrerá? Alongando os braços ressequidos, suplicava: tende piedade de mim. Meus pais foram levados ao túmulo há muitos anos, e meus filhos certamente me esqueceram. Estou desprezado, sem ninguém. Valei-me, emissários do Eterno. Não abandoneis um ancião traído em suas ambições e propósitos. Agora que me reconheço, tenho medo, muito medo. Demorando em mim o olhar que grossa cortina de lágrimas ensombrava, observou: meus familiares olvidavam-me o devotamento. Só uma pessoa no mundo se recordava de mim e me estenderia mãos protetoras se soubesse do meu paradeiro. Estampou expressão de ternura na máscara dolorosa e esclareceu: meu neto André Luiz, que era a luz dos meus olhos. Muitas vezes os carinhos dele me aquietavam o torturado pensamento. Em muitas ocasiões manifestei em casa o desejo de que ele se consagrasse à medicina. Destinei-lhe um legado para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente me assaltava o remorso pela extorsão que infligira minha irmã. Contudo, consolava-me com a ideia de que o neto do meu coração, de algum modo, gastaria o dinheiro que eu indebitamente aferrolhara, educando-se, como convinha, para benefício de todos. Seria o benfeitor dos pobres e dos doentes. Espargiria sementes dadivosas onde minha existência inútil espalhara pedras e espinhos de insensatez. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Bom dia, Osmar. Então aqui, lembrando que quando ele fala sobre meu neto André Luiz aqui, naturalmente ele usa o pseudônimo, porque o nome de André Luiz não é revelado para nós. Enxugando as copiosas lágrimas, indagava em voz súplice com atenção presa a meus gestos. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, poderias levar a meu neto a tremenda notícia dos males que me devoram. Não mereço o afastamento dessas masmorras em que enlouqueci, mas semear consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Ah, não mais valeram sinais do assistente Calderaro para que me contivesse esperando ainda mais. Meu peito como que rebentara numa torrente de pranto irreprimível. Ali não me achava ante assembleias superiores, cujas emissões de energia me sustentavam até o fim no combate educativo da autodisciplina, mas diante dos deploráveis remanescentes das paixões terrestres. Lembrei-me do meu avô, acariciando-me os cabelos. Recordei que meu genitor sempre aludia aos desejos do velho com referência à minha preparação acadêmica. Pensei nos longos anos que o mísero teria gasto ali, agarrado às ideias de posse financeira. Compreendi a extensão do meu débito para com ele, relativamente ao diploma de médico que eu não soubera honrar no mundo. Dirigi súplice olhar a Calderaro, rogando-lhe me perdoasse. O assistente sorriu e entendeu tudo. Quem terá perdido de todo a expressão infantil, se o próprio Cristo, supremo guia da terra, abriu tenros braços um dia no berço da manjedoura? Tornando mentalmente a cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Venci de um salto o espaço que nos separava e ajoelhei-me aos pés do meu desventurado benfeitor, que me observava agora, trêmulo e assustado.
cobri-lhe as mãos de beijos e, erguendo para ele os olhos lacrimosos, perguntei: Vovô Cláudio, pois o senhor não me reconhece mais? Impossível seria descrever o que se passou. Esqueci por momentos os estudos que me impusera a fazer. Olvidei os quadros daquele ambiente que provocavam curiosidade e pavor. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam revoltadas, umas e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas, diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. André colocou, né, acho que explodiria de tanto chorar, né, que emoção encontrar a avó querida. Então aqui nesse caso já acabou o capítulo, um capítulo curto, a gente já está chegando aqui ao final. Então André Luiz, ele, como foi colocado, vamos analisar tecnicamente a situação. Né? Ele chamou a atenção que ele não se encontrava envolvido por vibrações, né, superiores que o mantinha equilibrado. Naquele ambiente, ainda onde havia tanto sofrimento e cenas, né, tão dolorosas, com vibrações tão densas, ele simplesmente cedeu àquela emoção tão forte de que ele foi tomado. E Calderaro, ali próximo, né, pelo que a gente viu, compreendia essa fragilidade emocional e a atitude dele, né, envolvendo o avô com todo carinho. Então, nesse caso, nós percebemos que um espírito como André Luiz, por exemplo, que foi convidado a participar dessas tarefas nessas cavernas, onde espíritos tão sofredores se encontram, imaginemos o despreparo dele psíquico para suportar as influências recebidas naquele local, que foi exatamente o que aconteceu junto ao seu avô. Então, nesse contato, né, que na verdade era um trabalho prévio, porque o irmão Eusébio recomendou que ele fosse até esse local, irmã Cipriana recomendou que ele ficasse próximos ali às cavernas, e Calderaro, então, o encaminhou para determinado local onde ele se deparou com o avô. E na verdade nós vemos ali que enquanto André Luiz agia como um aprendiz para reconhecer ali o novo ambiente, os pensamentos desses espíritos orientadores numa faixa mais elevada também confabulavam entre si para fazer com que ele então tivesse esse reencontro, já que ele, conforme o avô relatou, era o único ali mais próximo que devotaria a ele realmente um sentimento sincero que o ajudaria a sair daquela condição. Então tudo foi se encaminhando para que aquele espírito fosse resgatado. André Luiz, por sua vez, quando ele então se encontrava no umbral, ele precisava lembrar da mãe dele e ele precisava reconhecer realmente a situação dele. Foi aí então que os espíritos o acolheram, mas sem que ele tivesse condição de encontrar com a mãe que se encontrava numa esfera superior. Aqui não, aqui era uma outra situação que nós não conseguimos aqui classificar ainda, mas tudo ali então conspirava para que aquele momento acontecesse e para que aquele resgate então começasse. No próximo capítulo aqui, no Reaproximação, nós vamos então continuar, aproveitando aqui que nós temos bastante tempo ainda, que era um capítulo realmente curto, né? Então, Reaproximação, capítulo 19. E continua aqui então André Luiz. E o detalhe também que nós voltamos aqui nesse capítulo anterior, dizia aqui para nós, deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Meu espírito respirava o reconhecimento sincero e o amor puro. E enquanto as míseras entidades emuradas na usura gritavam revoltadas umas e riam outras à sorrelfa, incapazes de compreender a cena improvisada, eu, amparado por Calderaro, que também enxugava lágrimas discretas diante da comoção que me assaltara, sustentei meu avô nos braços. Então, aqueles espíritos que estavam próximos, na verdade, não aceitavam, por exemplo, um resgate, porque enquanto um era retirado daquele ambiente, eles continuavam sofrendo. Então vinha toda aquela revolta, toda aquela gritaria, enquanto outros achavam ridícula aquela situação.
em que ali emoções sinceras começavam a aflorar. Para eles era indiferente tudo isso. E daí então a gente compreende, né, o grau de indiferença que esses espíritos tinham um pelo outro, uns pelos outros ali, né? Então no próximo capítulo, continuando, diz aqui para nós: quando Cipriana regressou em companhia dos demais amigos, encontrou-me banhado em lágrimas e ouviu a estranha narrativa de meu avô semilúcido. Esboçou o complacente gesto e disse bondosa: sabia, André, que não terias vindo para nenhum resultado. Em rápidos minutos... Só um instantinho aqui... Em rápidos minutos descrevi-lhe a ocorrência, prestando-lhe todos os informes sobre o passado. A diretora ponderou serena a minha digressão através do pretérito e obtemperou: dispomos de tempo curto, e como não será possível ao doente acompanhar-nos, cumpre interná-lo já em algum recolhimento aqui mesmo. Lembrando que lá no início, né, foi dito que espíritos superiores atuavam nesses ambientes e também, inclusive, postos de atendimento eram montados para prestar esse auxílio emergencial, vamos dizer assim, nesse acolhimento, né, nesse primeiro acolhimento, para depois, então, encaminhar esses atendidos aos hospitais, né, como é chamado. Meu avô, malgrado ao júbilo de me haver reconhecido, não guardava razoável equilíbrio. Pronunciava frases desconexas e que o nome de Ismênia era repetido a cada passo. Ismênia, a irmã adotiva, né? Não podemos esquecer, acentuou a venerável instrutora, que o irmão Cláudio precisa de tratamento e de cuidado. É impossível prever quando se achará em condições de respirar a atmosfera mais elevada. Assim dizendo, generosa e meiga, auscultou o velhinho semilouco, examinando-o maternalmente. Decorridos alguns instantes, informou: André, nosso enfermo, para melhorar com mais rapidez e eficiência, deveria retornar à experiência carnal. Nesse caso, então, disse eu humilde, poderíamos merecer seu auxílio, irmã? Como não? Em se tratando de reencarnação por meras atividades reparadoras, sem projeção nos interesses coletivos, de modo mais amplo, nosso concurso pessoal pode ser mais decisivo e imediato. Temos nesses sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. Vejamos como estudar a situação futura desse irmão. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. Então aqui, nós estamos presenciando aqui então nesse capítulo um planejamento reencarnatório, ainda que seja feito de modo emergencial, porque, como é colocado para nós, grande escala nos círculos regenerativos que essa reencarnação vai ser feita. Então nós lembramos sempre que os espíritos que se encontram numa condição de equilíbrio, de esclarecimento, de preparo moral e intelectual, fazem um planejamento a longo prazo para realizar tarefas que vão contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Já nesse caso, em que nós encontramos espíritos aqui em pleno desequilíbrio, as reencarnações elas são estágios regenerativos. Não há condições de fazer um planejamento a longo prazo para que ele então alcance essas grandes realizações. Ele precisa primeiro se recuperar. Então, não adianta levar para o departamento de reencarnações, fazer um planejamento de quem ele vai encontrar, onde ele vai encontrar, que tipo de atividade ele vai realizar, onde será o local da sua reencarnação, enfim, elaborar toda aquela infraestrutura, preparar toda aquela logística para que ele então reencarne e comece a se desenvolver, como é o nosso caso, por exemplo, né? Nós tivemos ali as famílias que foram programadas, quem serão os nossos companheiros, quais são as atividades que nós estamos desenvolvendo, qual a condição em que nós estamos agora como aprendizes dessa nova filosofia, desenvolvendo a nossa espiritualidade, enfim, tudo isso para nós é planejado. Onde, como, quando, com quem, por quê, tudo isso é elaborado. Nesse caso não, ele vai reencarnar então num determinado ambiente, muitas vezes ligados à sua própria história,
ou mesmo ambientes novos, onde ele simplesmente vai e é atendido por famílias que o aceitam na condição de, vamos dizer assim, de missionários, para ajudar na sua reencarnação. Nós vimos muitos casos assim lá no Memórias de um Suicida. Naqueles espíritos que estavam naquele estado total de loucura, em grande desequilíbrio, eles então eram levados, né, André, inclusive Camilo, junto com os companheiros, vieram para o Brasil, lembrando que a colônia lá do Hospital Maria de Nazaré ficava em Portugal, e eles então vieram para o Brasil recrutar famílias, né, jovens, casais, para terem então filhos, acolhendo esses espíritos que apresentariam um alto grau de deficiência, tanto intelectual como física. E aí então eles encontravam, como nós vimos aqui no Brasil, um casal de namorados que estavam ali se encaminhando para um relacionamento mais íntimo, que acabaria culminando numa gravidez. Só que eram pessoas que traziam débitos muito fortes do passado, débitos muito fortes do passado. E aí então foi proposto para eles, olha, ou vocês podem resgatar esse passado, cumprindo ali o prazo protocolar, né, que seriam ali muitos anos, algumas encarnações e tudo mais, ou vocês poderiam aceitar essa nova missão, diminuindo esse prazo, acelerando esse processo. Alguns casais aceitavam, porque a história era, vocês vão receber como filho um indivíduo que vai se apresentar praticamente num estado vegetativo, apresentando assim uma limitação intelectual muito grave, que muitas famílias inclusive se constrangem por terem na família uma pessoa assim. É aquela criança que não interage, é aquela criança que traz ali uma aparência muitas vezes bastante constrangedora para muitas famílias. São crianças que são doadas para adoção, são crianças que são abandonadas ou que são mantidas num ambiente fechado dentro de casa para que num evento social as pessoas não vejam aquela pessoa, situações dessa natureza. Então alguns desses casais lá no Memórias de Suicida aceitavam essa missão para poderem acelerar ali o seu reajuste perante as leis divinas, mas muitos casais se recusavam, dizendo, olha, eu sou obrigado a aceitar? A resposta era não, você aceita por opção para poder te auxiliar, então eu prefiro não ter. Então nós tivemos casos assim naquela situação, né? Boa abraço. E aí então nós vemos aqui, temos nesses sítios grande número de benfeitores providenciando reencarnações em grande escala nos círculos regenerativos. É o que nós estamos vendo aqui agora. São aquelas reencarnações que não demandarão grandes providências. Simplesmente ali fazem aqueles ajustes rápidos e aí, então encaminham o espírito para reencarnar. E aí então a questão é, né, reencarnará num ambiente familiar a ele ou num ambiente estranho, num novo ambiente? Vamos ver aqui o que vai mostrar para nós. Submeteu o doente a carinhoso interrogatório. O ancião, comovido, contou que o seu genitor, ao se casar, conduziu para o lar uma filha de sua mocidade turbulenta, a qual a mãezinha acolhera com doçura. Essa irmã lhe fora, mais tarde, ama desvelada, tornando-se-lhe credora de justa gratidão. Todavia, enceguecido pelo propósito inferior de possuir dinheiro desmedidamente, despojou-a dos bens que lhe cabiam por ocasião do falecimento dos pais, que, vitimados por febre maligna, o haviam deixado em véspera de casamento. Ismênia, espoliada depois de chorar e reclamar debalde, foi compelida a homiziar-se em residência de família abastada, que lhe cedeu, por favor, um lugar de copeira com remuneração desprezível. Soube que, premida por dificuldades materiais de toda sorte, desposara um analfabeto, homem rude e cruel, que a serviciara e lhe dera algumas filhas em dolorosas condições de miserabilidade. Exposto o desvio máximo de seu caminho, passou a comentar os indignos ideais que nutria no terreno da sovinice, estremecendo-nos os corações. Cipriana, demonstrando-se habituada aos problemas daquela natureza, esclareceu-me.
já conhecemos 2 pontos essenciais para os serviços que lhe competem: a necessidade da reaproximação com Ismênia, que não sabemos onde se encontra, se encarnada ou não, e o imperativo da pobreza extrema, com um trabalho intensivo para que reeduque as próprias aspirações. Então aqui nós vemos, né, uma análise de como é feito um preparo de uma reencarnação. Nós podemos fazer um paralelo com a nossa própria história. Imaginando que nós estivéssemos numa condição melhor, numa condição de mais equilíbrio, fomos então chamados para aquele conselho, né, que vai ser analisada a nossa condição e a nossa situação, e aí então começam a fazer uma pequena entrevista, né, e ler ali o nosso prontuário, o prontuário espiritual. Como foi a nossa existência, quais foram as nossas dificuldades, quem foram ali os nossos parceiros de jornada, qual foi ali a forma como nós conduzimos nossa vida, e aí então começam a traçar, né, todos os pontos principais necessários para o nosso aprendizado. Aqui então, como nós vimos, foi, primeiro, o reencontro com a irmã que ele abandonou. Segundo, dentro do ambiente moral, vamos dizer assim, é a extrema pobreza. Não é a pobreza, é a extrema pobreza para que ele possa reeducar as próprias aspirações. O Braz lembrou, né, tem hora que chega a imaginar que o reencarnante acopla ao corpo da futura mãe bem antes, né, mas a doutrina afirma o contrário. Não é a acoplagem, né, Braz, que é colocada para nós, é no momento em que o desenvolvimento realmente acontece. Mas a conexão mental entre os dois acontece bem antes. Então, independente da proximidade do espírito do corpo da mãe ou não, o que vale nesse caso é a conexão mental, é quando a mãe começa a sentir ou aquela angústia, quando vem um espírito que é um desafeto que vai se aproximando, ou aquela alegria quando é um espírito que também se conecta, e ela começa então a se preparar, começa a desenvolver aquele instinto materno, tudo começa a aflorar nela por causa dessa conexão, não só pela aproximação do espírito, que faz com que ela desenvolva esses instintos, né, como também a própria consciência dela do compromisso que ela assumiu. Então tudo isso vai acontecendo. Agora, a aproximação propriamente dita, isso só se dá no momento em que realmente o espírito se prepara para reencarnar, porque não tem motivo para que isso não aconteça, né, no devido tempo, a não ser que seja um processo, por exemplo, obsessivo. Continua aqui para nós então nessa preparação. De posse do endereço provável dos descendentes da irmã outrora espezinhada, Cipriana recomendou a 2 companheiros nossos se encarregassem de rápida investigação na crosta terrestre, a fim de nos orientarmos quanto aos rumos a tomar no imprevisto acontecimento. E realmente foi imprevisto, né? Eles foram para lá com uma missão de aprendizagem, de repente eles estão participando da preparação de uma reencarnação. Os emissários não se demoraram mais do que 90 minutos. Traziam boas novas que me reconfortavam. Localizaram a família a que o desditoso velhinho se referira, em suas amargas reminiscências, e traziam sensacional informação. Amigos de nossa esfera esclareceram-nos quanto a Ismênia, que ela reencarnara e vivia na fase juvenil das forças físicas. Corporificava-se no mesmo tronco doméstico a que emprestara colaboração na época em que meu avô a expulsara do campo familiar. Cipriana tudo ouviu, sensibilizada, e interessando-se por nós, sugeriu organizássemos as bases da futura experiência, conquistando sem delongas as simpatias da jovem. A esse tempo, já nos achávamos portas adentro de uma organização socorrista que recebeu a solicitação de nossa diretora em favor do enfermo com excelente disposição de servir-nos. Cercando de todas as atenções meu antigo credor, a estimada benfeitora frisou dirigindo-se a mim. Nosso amigo, durante 2 anos aproximadamente, não poderá ausentar-se desta casa de assistência fraterna. Permanece ainda profundamente identificado com a esfera desses sítios. Visitá-lo-emos seguidamente, amparando-o com os nossos recursos, até que possa respirar de novo os ares da crosta. É de notar
que a mente dele não se libertará das teias da incompreensão com facilidade, e neste estado não volveria com êxito ao educandário da carne. Acatei a ponderação acompanhando o curso das providências para o caso. Cipriana contemplou enternecida a entidade demente e prosseguiu bondosa. Agora, André, finalizando nossos trabalhos da semana, tentemos trazer Ismênia até aqui para os trabalhos preparatórios de reaproximação. Achando-se presentemente na juventude terrestre, provavelmente nos auxiliará no momento preciso, recebendo o irmão perturbado em seu próprio instituto doméstico. Antes de mais nada, porém, necessitamos da simpatia dela, em face do nosso programa de reerguimento. Se Ismênia aceitar, se consentir, acrescentei hesitante. Encarregar-nos-emo do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Então, aqui por enquanto nós temos, assim que foi falado, um pouco mais lá no início, bom dia, Márcia, que Ismênia se encontrava na idade da juventude, a primeira imagem que me veio foi pronto, ela vai engravidar e vai receber ele. Só que nós temos ali detalhes, como foi colocado. Se Ismênia aceitar, se consentir, então quer dizer, ainda vão conversar com ela para ver o que vai acontecer. Mas o detalhe é, encarregar-nos-emos do resto, prometeu a interlocutora decidida. O retorno de Cláudio à esfera física terá características muito pessoais, sem reflexos de maior importância no espírito coletivo, pelo que nós mesmos poderemos providenciar quase tudo. Então o que nós temos aqui de descrição? Que ele vai então reencarnar trazendo detalhes que vão atingi-lo diretamente, mas que não vai trazer uma grande repercussão na família. Isso significa que não é uma expiação coletiva, é uma expiação pessoal. E nesse caso, Ismênia, como ele falou aqui de conquistar a simpatia dela, que Cipriana faria, seria exatamente para comovê-la daquela situação e se ela se colocaria à disposição para auxiliar. Mas no caso da extrema pobreza que nós vimos, não é o caso dela, é o caso dele. E aí então nós começamos a ver como as situações vão acontecendo. Muitas famílias, por exemplo, que acolhem crianças abandonadas, o abandono é dessa criança, mas a família segue seu curso. Então nós vemos assim que muitos caminhos vão se cruzando, mas cada um trazendo a sua própria história. Então nós temos as nossas expiações individuais, nós temos as nossas expiações familiares numa esfera coletiva menor, e depois nós temos a nossa esfera coletiva maior, que é a sociedade onde nós vamos viver as nossas experiências. Continua aqui para nós então, vamos lá. Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros, Dídima, a gente fica meio maluco se a gente começar a pensar muito de como as coisas funcionam. E é aí que a gente pensa, o que é justo, o que não é justo, onde está a justiça, e aí realmente as coisas funcionam de uma forma que nós não compreendemos, porque tudo leva em consideração uma análise do passado individual e do passado coletivo. Do nosso ponto de vista terreno, aqui da nossa vida agora, nós temos uma vida muito simplificada, nós temos uma visão muito simplificada da vida. Então nós vemos se é justo, se não é justo, que foi o acaso que criou aquela situação, e na verdade nós temos ali um histórico por trás, que felizmente com o estudo da doutrina a gente vai tendo essa compreensão. Você pode não entender os detalhes daquela trama que foi criada, mas nós entendemos o mecanismo que fez com que ela se criasse, quais eram os critérios que foram analisados, por que as coisas vão se encaminhando para essa finalidade, qual é o objetivo final de tudo isso. Mas para aqueles que não têm essa compreensão, analisam as coisas como sendo justas ou injustas. No caso, por exemplo, de relações complicadas entre pai e filhos. Eles vão dizer assim, nossa, mas aquela mãe não teve sorte com aquele filho.
Ou então vai dizer assim, nossa, o casamento da minha filha é um terror. Nossa, que horrível, ela não teve sorte na vida. Então nós vamos percebendo que nós vamos analisando de um modo muito simplificado as coisas, sem ter essa compreensão. Aí a gente analisa a lei de causa e efeito, e mais uma vez, embora nós não entendamos dos detalhes, nós entendemos o mecanismo. Isso é importante para nós, porque realmente esse é o aspecto consolador da doutrina espírita. E esse aspecto consolador faz com que nós, através do esclarecimento, amenizemos o impacto das dificuldades que nós enfrentamos. Esse consolo para nós é importante. Bom dia, soldado. André colocou, né? E é isso que nos faz pensar, né? Porque é isso que a doutrina nos ajuda muito, é por isso que a doutrina nos ajuda muito. Mas ainda não aprendemos a compreender o que acontece, né? Com o tempo, né? E mais do que isso, André, a visão que nós temos que desenvolver não é apenas olhar agora para tentar entender o passado. Para nós olhamos agora começando a observar o futuro, sabendo que aquilo que eu faço hoje terá uma repercussão no futuro, então eu posso mudar as minhas escolhas, as minhas ações a partir de agora. Então a gente olha para o passado, a gente olha para o futuro e começa a ver as coisas com uma clareza que é assim, impressionante para nós. Vamos em frente para tentar aqui entender um pouquinho mais sobre essa preparação. Vamos lá. Confiando o enfermo aos beneméritos companheiros que velavam na casa de amor cristão em que nos asiláramos, dirigimos-nos para o rio, onde Ismênia seria encontrada por nós em modesto lar de Bangu. Em plena madrugada, entramos respeitosos na humilde residência. A irmã de meu avô era agora a sexta filha daquela senhora, que na existência física era conhecida por neta da velha Ismênia, cuja personalidade, para a família terrena, se perdera no tempo, e que não era outra senão a menina e moça, sob os nossos olhos, de volta às tarefas aperfeiçoadoras da luta carnal. Então, Ismênia, que era a avó dessa mãe, recebeu então a avó como filha, né? Então a reencarnação veio ali trazendo, né, de volta esse ciclo familiar. Tudo ali respirava pobreza digna e adorável simplicidade. Adiantando-se, Cipriana colocou a destra sobre a fronte da jovem adormecida, como a chamá-la até nós. Efetivamente, decorridos instantes, veio ter conosco e, reparando que nossa orientadora, envolta em luz intensa, a cobria com um gesto de bênção, ajoelhou-se desligada da matéria, exclamando em lágrimas de júbilo: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita? Sou indigna servidora. Cobriu o rosto com as mãos, sentindo-se talvez ofuscada pela claridade sublime e contendo a custo a comoção a estoar-lhe no peito. Mas nossa veneranda benfeitora aproximou-se, pousou-lhe as mãos carinhosas na basta cabeleira negra e falou compassiva: Minha filha, sou apenas tua irmã, tua amiga. Ouve, quais são tuas intenções na vida? Como a jovem erguesse para ela os olhos lacrimosos, acrescentou a nobre mensageira: Precisamos de tua colaboração e não desejamos ser amigos inúteis. Em que te podemos servir? Decorreram pesados instantes de expectação. Fala, acrescentou Cipriana prestimosa. Explica-te sem receios. Voz entrecortada pela comoção, lembrou com ingenuidade injuvenil: Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço-vos auxílio para Nicanor. Somos noivos há quase 2 anos, mas somos pobres. Trabalho na indústria de tecelagem com salário reduzido para ajudar a manutenção de nossa casa. E Nicanor é pedreiro. Temos sonhado com a organização de um lar pequeno e modesto, sob a proteção da divina providência. Poderemos aguardar a aprovação de Deus? Cipriana estampou na fisionomia a suma ternura materna e considerou: Como não? Teus desejos são justos e santificantes.
Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças, nossa viva contribuição. Esperamos, porém, algo de teu concurso. Em que poderia servir-vos eu, mísera serva que sou? A diretora não prolongou a conversação, pedindo-lhe tão somente: vem conosco. Em seguida, com grande surpresa para mim, Ciprianas cobriu-lhe o rosto com estreito véu de substância semelhante a gaze, para que não lhe fosse dado ver as impressionantes paisagens que deveríamos atravessar. Sustentada por nós, dentro em pouco, a moça se ajoelhava, curiosa e enternecida, ante meu avô, que, ao enxergá-la, prorrompeu em exclamações em que ressumbrava ansiedade. Ismênia, Ismênia, minha irmã, perdoa-me. Afagando-lhe as mãos, torturado, contemplava-lhe o semblante humilde. É ela mesma, insistia, tomado de evidente espanto, com a mesma tristeza do dia em que a expulsei. Que fez, porém, para ser hoje mais jovem e mais formosa? Como a visitante guardasse silêncio, confundida, inquiria aflito: Dize que me perdoas, que esquecerás o mal que te fiz. A essa altura da inopinada entrevista, Cipriano interveio, dirigindo-se a ela, interrogando: Nunca soubestes em família que tua bisavó teve um irmão? A jovem não a deixou concluir, perguntando por sua vez: Que a expulsou de casa? Sim. Ou seja, está lembrando aqui do passado, de que a bisavó dela mesma, que era ela própria, havia sido expulsa de casa pelo irmão. Então ela já ouvia essa história, já conhecia essa situação, por passado ali das histórias de família. Minha mãe já se referiu a esse passado distante, acrescentou melancólica. Não o reconheces? Tomou afável a benfeitora. Não te recordas? Nesse instante o velhinho interferiu, excitando-lhe a memória. Ismênia, sou eu, Cláudio, teu desventurado irmão. A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, mas nossa diretora, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, insistia, meiga, provocando a imersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Revê o pretérito, minha amiga, para bem servirmos a obra divina. Notei assombrado que algo de anormal sucedera na mente da jovem, porque seus olhos, dantes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Tentou recuar ante a súplice expressão de meu avô, mas a energia de Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais, de medo e de revolta. Agora sim, lembro-me, gemeu aterrada. Nossa instrutora então libertou-lhe a fronte e, indicando o enfermo, exclamou em tom comovedor: E não tens piedade? Alguns segundos de expectativa rolaram pesadamente. Contudo, o amor, sempre divino na mulher de aspirações elevadas, triunfou no olhar enternecido de Ismênia, que, plenamente modificada, se abraçou ao doente, exclamando: Pois és tu, Cláudio? Que te aconteceu? Traçou o ancião largo comentário de suas penas, referiu-lhe as faltas pesadas e falou-lhe, mais lúcido e contente, do conforto que a reaproximação lhe conferira. Ela conservou muito tempo de encontro ao peito, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Quando pareciam perfeitamente reconciliados, Cipriana beirou-se dela e considerou: Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperará conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar teu matrimônio? Reverente, dando-me a reconhecer os tesouros de uma existência singela e humilde na terra, a visitante exclamou: Se o céu me conceder a felicidade de com algo contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma,
e se um dia eu receber a ventura conjugal, será nosso primeiro e bem-amado filhinho. De antemão, sei que Nicanor se regozijará com o meu compromisso. Contemplando em levada o desditoso prisioneiro das sombras, prometia: partilhar-nos-á a vida pobre e honrada, conhecerá as alegrias do pão, filho do suor com a proteção divina, e ouvirá em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Evidenciando deliciosa singeleza de coração, projetava em êxtase: será um pedreiro feliz como Nicanor, abençoará a vida digna que atualmente bendizemos. Como chorasse comovida, Cipriana abraçou-a, também tocada no coração e de olhos úmidos, assegurando: bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher pobre, da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Mais alguns minutos decorreram em salutares entendimentos, e quando o sol engrinaldava o horizonte em tonalidades diamantinas, de novo estávamos no modesto aposento de Ismênia, ajudando a retomar o aparelho fisiológico e a olvidar a ocorrência que vivera junto de nós na esfera do espírito. Acordou no veículo pesado, experimentando ignoto júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Teve a nítida impressão de que se tornava de maravilhosa romagem, cujas minúcias não conseguia precisar. Sem saber como, guardava naquele instante absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Quem poderia definir-nos o reconhecimento e a admiração daquela hora? Meus companheiros abençoaram-na, e eu, por minha vez, despedindo-me dela comovidamente, osculei-lhe a mão à destra miúda, num beijo silencioso, de profunda amizade e de indizível gratidão. Então terminamos aqui, né, esse nosso capítulo. Só estou vendo uma coisa aqui rápida. Eu vou deixar aqui para terminar no nosso próximo encontro, que tem aqui... Não, nosso lar foi em 44, André, eu não sabia, eu não lembrava de quando foi no Mundo Maior. Então aqui nesse caso, né, ainda falta o último capítulo, que era o... Deixa eu ver aqui... É o capítulo número 20, que será o último, no lar de Cipriana. Então vai ser o último capítulo para nós concluirmos aqui essa história. O que eu queria considerar com vocês é que, nesse caso, nós vimos aqui um final feliz, né? Nós podemos dizer que seria ali o final ideal, onde o perdão prevalece, onde o espírito se apresenta disposto a essa reconciliação, se apresenta disposto a essa reabilitação, como foi o caso de Cláudio, né? Então termina assim essa história. 47, né? Obrigado. Então 3 anos depois. Então, mas o que nós vemos aqui, nesse caso, como eu disse para vocês, foi um final feliz. Mas nós podemos lembrar também quantos casos que nós encontramos nesses textos, ou no mundo espiritual, independente de ter sido ou não registrado, em que essa reconciliação acontece de um modo extremamente doloroso, ou mesmo não acontece, pelo menos não naquele momento. Então são espíritos, por exemplo, que reencarnam em ambientes diferentes para darem aquele refresco nas emoções, na memória, para somente depois haver ali uma reconciliação. Há aqueles casos em que nós temos aqueles ódios, ou aquele ódio, né, que é construído durante uma existência extremamente complicada e que não há uma reconciliação imediata. Há aqueles casos em que um espírito se encontra mais elevado que o outro, esse espírito segue a sua trajetória, enquanto o outro vai seguir o seu caminho de padecimentos, de dificuldades. Então, o que nós vimos aqui foi uma história comovente, uma história bonita, mas que, infelizmente, na condição atual do nosso planeta, não é tão simples assim esse reajuste. As coisas acontecem ainda de uma forma muito dolorosa. Nós mesmos, né, nós temos vivemos ainda desafetos familiares, nós temos ainda desafetos pessoais nas nossas relações sociais,
relações profissionais. Então a gente fica imaginando no futuro o reencontro com esses espíritos, como será, qual será a nossa decisão e qual será exatamente a motivação que nós teremos para modificar esse sentimento negativo que hoje nós temos. Quantos inimigos precisam se reencontrar? Quantas tragédias acontecem no nosso mundo hoje, que nós vemos assim, ficamos imaginando como será o futuro de reajuste desses espíritos. Como será que eles vão se aproximar? Como é que será quando eles se reconhecerem? Aqui nós tivemos um caso, nessas proximidades, nesses limiares das cavernas, que André Luiz aqui se encontrava, que nós vimos na semana passada, o caso de um marido que se encontrava, um homem que se encontrava completamente alucinado. E aí então André Luiz, curioso sobre a história dele, recebeu de Calderar a orientação para que entrasse em sintonia mental, para poder sondar a história dele. E ele rapidamente captou que ele tinha sido um assassino da própria esposa e que o maior desejo que ele tinha era de reencontrar a esposa para continuar perseguindo-a. E para continuar infringindo nela aqueles mesmos suplícios, aquela mesma tortura que ela sofreu durante a vida física. Então ele já tinha cometido assassinato e queria ainda persegui-la no mundo físico. E nessa esfera, nesse ambiente em que eles se encontram, a maioria dos espíritos se apresenta como espíritos endurecidos. Eles simplesmente não mudam suas ideias, eles não mudam seus propósitos. São aqueles espíritos que se arrastam muitas vezes durante décadas, durante séculos, presos nessa mesma condição. Por isso que nessa esfera em que André Luiz estava, a orientação de Cipriano é: ele não pode frequentar qualquer ambiente, ele vai como observador. Porque aqui as coisas são realmente dramáticas, são coisas realmente pesadas. O Soldado coloca ali em cima para nós os exemplos que me lembram algumas novelas da Globo, com inspiração espírita e espiritualista. Acho que hoje será o último capítulo do Espelho da Vida. Então, mas é o caso que a gente viu, Soldado? Os livros que nós lemos são livros que trazem para nós uma inspiração. Por isso, então, eles têm que trazer esse final, esse sucesso, esse final bem sucedido. Mas nós temos várias histórias que, infelizmente, não se apresentam dessa mesma forma. Então, para nós é importante ter esse bom final. Mas quantas histórias que nós não conhecemos que trazem finais absolutamente trágicos? Até porque, o que é importante nós lembrarmos, que esses casos que são apresentados para nós são casos que tiveram começo, meio e terminam com esse fim feliz. Mas outros casos, como por exemplo esse que eu comentei com vocês, do assassino da esposa, ele continua ainda em curso, ele está no meio do desenvolvimento dele. Então por que contar uma história para nós que não teve o desfecho para mostrar realmente a reabilitação desses espíritos? Seria simplesmente para satisfação de nossa curiosidade. E o propósito dos livros espíritas é exatamente trazer para nós o esclarecimento da aplicação dessas leis na real transformação de cada um de nós. Se os espíritos pudessem trazer livros contando tragédias do mundo espiritual, nós teríamos ali uma leva, contando assim as piores tragédias que nós podemos imaginar, que não tiveram ainda um desfecho. E nós temos aquela frase que diz assim, tudo acaba bem. Se não está bem é porque ainda não acabou. Então nós não temos por que ficar sondando a desgraça dos outros. Essas lições chegam para nós realmente como lições esclarecedoras e motivadoras. Não simplesmente um jornal sensacionalista do plano espiritual. Porque seria um tabloide, Um espírito vem dizer assim, olha, vou contar para você uma desgraça, um babado que eu fiquei sabendo. E conta aquela desgraça toda. E no final acaba com sangue, acaba com morte, acaba com vingança. Qual é exatamente ali o benefício disso para nós? Por isso então, quando nós pegamos esses livros, sempre contam uma história que tiveram um final feliz, que mostrou toda a trajetória de sofrimento, todas as dificuldades, a reaproximação, o perdão, e depois então continua a partir dali. Deixa eu ver aqui. Maria Conceição colocou para nós, tem que perdoar meu marido. Todos nós temos muitos perdões e altos perdões para poder colocar em prática, porque do contrário a gente vai continuar ainda arrastando as nossas correntes de sofrimento. Andréa colocou, com tantas tragédias,
que estamos vendo em todo mundo, será que reencarnarão aqui na Terra? Boa pergunta, né, André? A gente poderia especular sobre isso, mas não temos como prever, né? O que nós sabemos é que, como nosso mundo passa por uma transformação mais favorável agora, significa que todas as reencarnações têm esse objetivo, né? Tem como objetivo a aproximação e a regeneração. Se nós encontramos ainda espíritos que não estão nessa condição, aí essa reencarnação pode acontecer em outros planos. Mas nós não sabemos, né, como as coisas estão acontecendo nesses bastidores, né? Pois é, né? Então, a Maria Conceição colocou para nós também, né? Meu marido foi morto de acidente de carro faz 10 anos. A mãe é evangélica, eu fiquei chateada por ele estar num prostíbulo antes de falecer. Será que ele ainda precisa de orações, né? A oração nunca faz mal, né, Maria? Então, oração, água fluidificada e canja de galinha sempre faz bem para a saúde. Mas, na verdade, a oração que nós dirigimos àqueles que precisam faz bem a nós mesmos inicialmente, porque isso mostra a nossa transformação e a qualidade de nossas preces reflete a qualidade dos nossos sentimentos. Então a pergunta não é seu marido, é seu marido que precisa de preces ou é você que precisa fazer prece por ele, né? Então essa é uma pergunta que geralmente os espíritos fariam, né? Quem de nós é o mais necessitado nesse momento? Então, se nós sentimos a necessidade de fazer para mostrar a nossa transformação, então nós nos transformamos e também ajudamos aqueles que recebem os nossos pensamentos modificados. Então, sempre é bom a gente começar a modificar, né? Porque sempre tem aquela mágoa, aquele rancor, aquela dificuldade de perdoar. Se nós sentimos isso, a necessidade maior é nossa. O outro será beneficiado, mas nós somos os primeiros a receber o benefício. O soldado colocou, as pessoas precisam saber que há esperança, que tudo ao final ficará bem, diferentemente daquela ideia do inferno, né? Daquele sofrimento eterno que ainda impera na mente das pessoas, né? O Dudu colocou, a prece é o alimento do espírito, não tem tempo para orar, seja encarnado ou desencarnado, né? E faz bem para todo mundo também. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. No próximo encontro, então, capítulo 20, para encerrarmos esse nosso estudo do livro No Mundo Maior, e nós já fazemos também a introdução do próximo livro, que é a Libertação, que nós vamos estudar. Então, na terça-feira, nós fazemos o final, colocamos ali o desfecho da nossa história e já apresentamos também o novo livro que virá para nós, né? Lembrando que esse livro que nós estamos lendo, No Mundo Maior, ele é o 5º livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E nós temos 12 livros, se não me engano, de André Luiz, né? Então, estamos indo para metade, 6º livro chegando para nós. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, né? Uma história bastante comovente, né? No estudo passado, estudando sobre o limiar das cavernas, nós encontramos ali uma situação bastante dolorosa, né? E como eu falei para vocês, aquele local trouxe uma descrição de muito sofrimento, mas que acabou não trazendo para nós um acréscimo em termos de valores mais nobres, mais elevados, apenas uma impressão impactante daquela realidade triste daqueles espíritos. Agora nós já vimos uma mudança, né, onde nós vimos ali um espírito